Além de peças separadas com impressão 3D, é possível imprimir conjuntos, tanto com montagem integrada, quanto imprimir esses elementos de forma separada para uma posterior montagem. Meu objetivo nesse vídeo aqui é passar os principais conhecimentos que eu tenho em relação a esse processo e, entendendo esses conceitos, a gente consegue criar produtos para serem fabricados em qualquer máquina CNC. E no caso que a gente vai falar sobre impressão 3D. É necessário que durante o processo de fatiamento a gente leve também as configurações em consideração, porque esses testes é o que vai fazer com que a gente tenha qualidade final em nossas peças. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, eu recomendo que você se inscreva no canal, caso você não for inscrito. Deixa o seu like também para eu saber que esse tipo de conteúdo aqui tem sido importante para você. E eu recomendo também que você ative o sininho para que sempre que a gente postar novos conteúdos aqui, você receba aí um aviso no seu YouTube. Beleza? Então, vamos lá para mais um vídeo. Turma, a primeira fase de todo o processo de criação é a modelagem em 3D. É onde a gente coloca todas as informações ali em 2D e 3D com medidas para que o projeto ele saia exatamente na dimensão que você deseja fabricar. E dentro desse processo de criação, existem algumas ferramentas que facilitam esse processo. Então, normalmente, quando você vai utilizar um encaixe, tá, no seu modelo 3D, é importante você colocar distanciamentos, tá? Esses distanciamentos aqui hoje a gente coloca como padrão, no mínimo 0,2 para encaixes precisos. E esse processo pode ser feito dentro do ambiente, tá, do Fusion 360, na aba Modificação, Puxar. Tá? Com essa ferramenta, a gente consegue selecionar algumas paredes e, com isso, colocar um distanciamento de 0,2 milímetros no mínimo para que essa peça ela encaixe. Tá? Porque se essa medida ela foi extraída do projeto principal e não for ali inserida um distanciamento, é impossível dois corpos ocuparem o mesmo lugar. Então, sempre o externo ou o interno, tá, da peça terá que ser reduzido ou ampliado para que haja esse distanciamento. E é exatamente nessa ferramenta que você vai fazer todas as vezes, tá, esse processo quando necessário. Outra recomendação também que eu sempre passo para os meus alunos é inserir, tá, principalmente se for casos de pino, inserir ali um chanfro ou um arredondamento na parte de baixo, para que o filamento, quando ele for depositado ali naquela região, haja uma maior resistência, tá? Então, se você deixar ali a 90 graus certinho, esse pino, ele pode quebrar muito fácil e você pode aplicar essa regra, tá, em todo o projeto que você for fazer. Por quê? Porque quando você coloca um chanfro de no mínimo ali 0,2, que é a altura de camada, você consegue ter ali uma deposição de material maior, o que faz com que a parede, em um ângulo ali de 90 graus, junto com a base, né, seja mais resistente. Beleza? Então, para casos de pino, é muito importante você levar isso em consideração. E também, além disso, quando você for fazer encaixes, onde a parte superior vai encaixar, né, em um pino, você pode também deixar ali um chanfro, tá, no início desse encaixe, porque assim vai facilitar que você faça ali o encaixe da parte fêmea com a parte macho. Tá? Então aqui eu vou deixar uma representação para você entender bem como que esse processo funciona. E eu sempre aplico aqui para os meus projetos e vale a pena você também saber e aplicar quando necessário. Turma, partindo agora para a impressão 3D, durante o processo de produção, principalmente no caso de FDM, ele faz ali, né, camada por camada e ele deposita uma certa quantidade de material nessa região. A movimentação do eixo X, Y e Z influencia na resistência do seu projeto. Então, toda vez que você for fazer encaixes ou toda vez que você for imprimir uma peça, é necessário você levar ali em consideração outras posições para verificar, no mínimo, se de fato você está utilizando a orientação mais recomendada. O que é a orientação mais recomendada? Ela não existe, tá? Ela vai depender exatamente do seu produto. Quando você quer uma resistência maior, você vai deixar esse posicionamento ali na horizontal, tá? E quando você quiser um acabamento superficial melhor e você verificar que essa resistência
né, ela não vai ser afetada. Por isso, você pode usar ali no sentido Z, tá? Porque ela, ao decorrer ali das camadas, ela vai fazendo ali na mesma parede, né? Se você levou em consideração aqui outros fatores que a gente já falou, né, sobre a velocidade constante, a altura de camada constante, não tendo nenhuma variação na sua peça, ela vai sair perfeita, tá? Mas é importante você levar em consideração a orientação, porque isso pode resultar em projetos mais fortes, tá? Dependendo da aplicação. Então é necessário você, antes de imprimir, considerar ali a análise do seu projeto no software de fatiamento, porque ali de fato é toda a movimentação que a impressora 3D fará antes de imprimir a sua peça, beleza? Então leva isso em consideração, anota aí para você não esquecer todas essas dicas e vamos para a próxima. Turma, falando ainda de impressão 3D, quando você vai configurar a sua peça, você pode escolher a quantidade de linhas de parede que terá em cada camada, tá? Essas linhas de paredes, elas são importantes porque, primeiro, ela mantém a resistência da sua peça e, segundo, ela deixa um aspecto visual melhor, tá? Em consideração a quantidades menores de parede. Por quê? Porque se você coloca a intenção, né, de deposição ali de dentro para fora, todo problema, todo restício, todo material ou sujeira que tem ali na parte do filamento, caso ele tenha, ele vai depositar ali na parte de dentro, tá? Fora que ele vai garantir ali exatamente com a velocidade uma deposição constante em todo esse território, tá? Então vale a pena você colocar aí, principalmente se for utilizar encaixes de 4 a 6 linhas, que é o recomendado aí para peças mecânicas. Então normalmente quando a gente possui essa necessidade de aplicar essa montagem, a gente consegue, por exemplo, separar um projeto grande, né, em vários pedaços diferentes para fazer essa montagem. Essa montagem deve ser feita com no mínimo, tá, aí 4 paredes e vale a pena você também levar em consideração o fator pós-processamento. Quando a peça sai da impressora 3D, existem alguns materiais que você consegue com mais facilidade, tá, fazer pós-processamento. O que é o pós-processamento? É o lixamento, é a pintura, tá? É o aspecto visual que você vai deixar a sua peça depois dela fabricar, tá? Dependendo da sua máquina, você já consegue, também da cor, você já consegue o produto final, tá? E isso vai depender exclusivamente do seu produto. Existem produtos que são funcionais, que a gente consegue fazer aí com qualquer cor, e eu recomendo esse tipo de produto, porque assim você não precisa, principalmente quando você é iniciante, tá, perder muito tempo aí em mercados que você não domina. Por isso que a gente recomenda aí que se você não tiver conhecimento, é necessário que você busque, tá? Eu vou deixar um link aqui abaixo, onde você consegue entender como é que funciona nosso treinamento de introdução, e a partir dele você consegue, além de criar suas próprias peças, você consegue também imprimir com qualidade, mantendo a demanda que existe aí, que talvez você não conheça porque você só baixa arquivos em STLs que todos vendem, tá? Então vou deixar um link aqui abaixo para você conhecer. Além de encaixes que você pode fazer no seu produto, utilizando ali o Combine junto com alguns pinos feitos no modelo 3D, você consegue também fazer cortes no seu perfil, tá? Para que assim você consiga imprimir peças de forma separada para depois montá-las, beleza? É necessário que você leve em consideração também o fator tempo de treinamento, porque é exatamente a prática que leva à perfeição, tá? Então, mesmo que você não saiba nada, é importante que você comece a estudar, porque criar o seu produto hoje é fundamental para que você tenha mais lucro. Porque se você depende somente de produtos que todos já vendem, ou você depende de um produto que já é fabricado por outros processos de produção, a maioria dessa demanda já está sendo suprida, tá, por conta dessa solução já existente, e quando você sabe modelagem, você consegue absorver demandas que ainda ninguém viu. Isso é muito importante, por isso que você deve buscar por conhecimento, beleza? Eu espero que você tenha gostado, um abraço e até a próxima. Valeu!